Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, que por acaso estão à mão hoje. Eu geralmente deixo o livro guardado, então eu falo deles sem ter eles para mostrar. Então tá aqui, a capa é do Reichan Calheiros, e eu garanto que a escrita é tão boa quanto a ilustração. Então só aproveitando para me apresentar um pouquinho melhor, né? Mas hoje eu vim falar de literatura clássica com você. Sobre por que ler ou por que não ler a literatura clássica. Eu sou da opinião que todo mundo, todos os leitores, escritores e os não leitores também, devem ler aquilo que eles quiserem ler. Mas é bom a gente ter consciência quando a gente escolhe ou quando a gente escolhe ler e quando escolhe excluir uma leitura, ou então interromper uma leitura. Então eu vou falar especificamente sobre leitura de literatura clássica. Então vem comigo até o final, porque esse é um assunto que dá pano pra manga. E se você achar que esse conteúdo foi útil para você, se você achar que esse conteúdo foi valioso, dá aquele like no final. E também, se achar que eu mereço, se inscreve no vídeo depois de conferir se o conteúdo serviu ao que você esperava dele. Beleza? E também comenta aí as suas opiniões, comenta o que você lê, o que você não lê, quais são seus critérios de leitura e tudo mais, ok? Então, começando, o primeiro motivo para ler um clássico, na minha opinião, é conhecer as origens da literatura, a origem do que você já gosta, na verdade, porque a literatura clássica, ela se espalha assim pelo cinema, pelos quadrinhos, pelos videogames, sabe? A gente tem muito conteúdo muito interessante que vem da literatura, que ou se baseia, ou adapta direto, ou se inspira de uma maneira distante. Por exemplo, filmes como Aonde os Fracos Não Têm Vez e também O Poderoso Chefão e até o 007 James Bond vieram de livros. Então, na verdade, adaptações de filmes adaptações de livros para filmes, na verdade, já vem assim dos primórdios do cinema. Então, assim, a gente tá consumindo de forma indireta o conteúdo clássico. A gente já conheceu 1000 histórias que se inspiram em Romeu e Julieta, em Médico e o Monstro. Pô, quantos Dráculas não existem, né? Então a gente já consome, a gente já conhece mais ou menos essas histórias clássicas. Então ler um livro clássico é uma forma de conhecer as origens daquilo que a gente já gosta, daquilo que já inspira a gente de forma indireta. Então, acho justo a gente ir lá na fonte da coisa e conhecer a fonte. Esse é o motivo que eu acho que é o primordial, sabe? Por mais que você goste ou não goste, você não é obrigado a gostar dos clássicos. Mas, dependendo se você se você já gosta de um gênero, ou se você já escreve, se você gosta de ler um gênero, ou se você gosta de escrever um gênero, eu acho que é muito válido você ter a experiência desse conteúdo original para você justamente escolher quais são as vertentes que você prefere ou não prefere. Mas também o motivo para não ler os clássicos é uma narrativa bem arcaica, um tanto retrógrada, no sentido de difícil de ler, engessada. E, cara, muitos livros clássicos, se fossem escritos como são hoje em dia, sabe, não seriam publicados. O que a gente estuda hoje, como narratologia, sabe, como criar uma história envolvente, empolgante, os clássicos não usam, sabe? Por exemplo, regra clássica de escrita é mostre, não explique, né? Então, em vez de você só explicar as coisas, você realmente narrar de forma mais minuciosa, justamente não explicar, não falar, o personagem sentiu medo, descrever esse medo, né? Descrever esse frio no umbigo, esse gelo na espinha, esse tremor que vem da... Sabe? Essa regra básica de literatura, os clássicos muitas vezes não seguem. Isso é um exemplo, sabe? Outro exemplo é o infodump. Não dá informação demais pro leitor e mostrar a informação de maneira que seja agradável de ler. Muitos dos clássicos pegam e botam páginas de explicações longas
por exemplo. Então, se você busca narrar melhor uma história, eu fortemente não recomendo os clássicos. Os clássicos acabam sendo boa fonte de vocabulário. Você quer expandir o vocabulário, leia os clássicos. Agora, você quer boa referência de como narrar a história, né, de como escrever um diálogo, como escrever uma batalha, sabe? Como escrever uma intriga, emoções. Sinceramente, no que eu já li dos livros das décadas mais antigas, assim, sabe? De década de 50 para antes, sabe? Eu realmente não acho que são boas leituras no sentido de narratologia. Então, o modo de se contar histórias mudou e evoluiu nas últimas décadas, nos séculos e décadas. O leitor de hoje se comunica diferente, ele lê diferente. Então, eu acredito que um livro que tem que seguir os moldes clássicos da narrativa vai perder muito público. Eu fortemente não recomendo. Mas, ao mesmo tempo, até por esse motivo da narrativa ser arcaica, ler um clássico é uma forma de conhecer outros tempos e outras culturas. Por exemplo, eu li recentemente O Médico e o Monstro, e mostra bem como é que era, pelo menos, a imagética da alta classe do Reino Unido, sabe? Então tinha essa questão do Sir, sabe? Do gentleman, como que eles valorizavam, assim, como que os homens valorizavam os bons costumes, a boa moral. Então eles pregavam isso, ao menos na teoria, sabe? Então, assim, por um lado foi bacana ver como que era a sociedade daquela época, como era a mentalidade, principalmente masculina, daquela época. Então, da mesma maneira que eu não acho que é uma boa ideia você se inspirar ao nível de narrativa, é uma boa forma de ver como pensava aquele povo daquela época. Por exemplo, antigamente, você tinha conceitos de bem e mal muito rígidos e tinha até muito mais assim, uma inspiração religiosa muito nítida na narrativa. Fala muito de Deus, fala muito da igreja como algo positivo, sabe? Enquanto que hoje em dia, muitas vezes, a igreja é criticada. Tem muito autor que gosta de criticar a igreja. Gosta de pegar fatos históricos da igreja e exaltar os lados negativos da história da igreja católica, por exemplo, sabe? Passou um carro ou uma moto, enfim. Então, conhecer os costumes, conhecer o imaginário daquela época também é uma experiência muito válida. E também de outros povos, por exemplo, histórias como Mil e Uma Noites e a Jornada ao Oeste são literatura clássica de outro continente, sabe? E influenciaram também histórias que vieram para o Ocidente ao longo do tempo. Então, também procurar não só outros tempos, né? A gente tem uma cultura muito eurocêntrica. Então, também sair um pouquinho desse eixo e procurar, na verdade, ver o que inspirou as histórias europeias, porque Mil e Uma Noites influenciou em muito a cultura europeia. A Jornada para o Oeste inspirou muito muitas histórias da China e do Japão, né? De hoje em dia, para esse lado asiático, né? De Japão e China, a Jornada ao Oeste influenciou bastante. E, posteriormente, nós temos muitos ocidentais que adoram, por exemplo, Dragon Ball, que é brutalmente influenciado por esse clássico. Então, assim, a gente já... principalmente quem é da minha geração, o pessoal que cresceu vendo televisão, vendo os desenhos da década de 90 e anos 2000 na televisão, sabe? A gente consome um pouco de Jornada ao Oeste. E tem também muitos jogos, muitas referências. Então, também é um bom exemplo da cultura, de como que a cultura se manifesta na literatura de outros tempos e também de outros povos. E o segundo motivo para não ler os clássicos é que, sinceramente, esses livros não foram feitos para todo mundo. Eles não foram escritos pensando em um público-alvo abrangente. Antigamente, a cultura era um acesso para poucas pessoas, para pessoas bem abastadas, sabe? Pessoas que podiam se dar o luxo de saber ler e ter o tempo de ler, sabe? E era uma literatura geralmente feita por homens para homens. Então, por exemplo, o Senhor dos Anéis não tem praticamente nenhuma figura feminina. Porque o Tolkien, ele batalhou na guerra. E ele escreveu sobre guerra. E guerra era feita por homens. Então, para um cara que passou anos batalhando, sabe? E que teve essa vivência,
a visão de mundo dele era essa, ainda mais na Inglaterra da década de 50, sabe? Então ele tinha essa vivência muito masculina e ele fala dessa forma também. Outro exemplo, mais recente, é o Bukowski, que foi dito como um grande conhecedor das mulheres, mas hoje em dia já é visto como um grande machista. E ele era, sim, muito machista. Mas então, as histórias dele são basicamente dele comendo mulheres. Falando assim, com você num português bem esclarecido aqui, sabe? Então, se antes ele era visto como um mulherengo um tanto charmoso, hoje em dia ele já é questionado como a vida pessoal dele era muito conturbada e a escrita dele era muito narcisista nesse sentido, de ser um homem que tipo, estava envolvido em uma relação monogâmica, mas ao mesmo tempo transava com um monte de mulher, sabe? Então, eu acho que pegar essas fontes que foram feitas mirando um público-alvo tão restrito, eu acho que não é uma fonte de inspiração assim, que você possa se inspirar de uma maneira muito crua, sabe? Eu acho que nessa hora também é bom de ler os livros contemporâneos, porque hoje em dia há uma preocupação em representar várias etnias, vários gêneros, vários tipos de público diferentes, sabe? Que antigamente não tinha. De novo, as pessoas escrevem geralmente pensando na sua realidade, no próprio eixo ao seu redor, na própria bolha, sabe? Mas isso também é prejudicial, sabe? Os melhores livros transcendem essas limitações. E, na minha opinião, pelo que eu observo no mercado editorial de hoje em dia, os livros que estão tendo sucesso contemporâneos são aqueles que transcendem esses limites. Então, para um escritor que quer se inspirar, que quer se influenciar, ler um livro que foca demais em um público de outra época, em um público muito limitado, eu acho que pode ser prejudicial. Nesse sentido, os livros contemporâneos com certeza são uma inspiração melhor para o público de hoje em dia. Sinceramente, eu acho tão intuitivo, sabe? Se você quer escrever para o público de hoje, você vai ler só os clássicos, sabe? Eu acho que é importante você ler também o que é escrito hoje, o que a nossa geração escreve e também o que a nossa geração lê. E um terceiro motivo para ler os clássicos é porque eles simplesmente são bons, sabe? São leituras agradáveis. A gente também, se a gente for ver só os novos best-sellers do New York Times, sabe? Nós temos muitos livros que fazem muito sucesso hoje em dia. A Rowling continua lançando livros, o George R. Martin tá para lançar mais livro ainda, e a série de Gelo e Fogo começou a ser publicada em 96, então não são nada clássicos, é uma literatura bem contemporânea em muitos sentidos, né? Então, assim, são boas leituras, se comunicam bem com o público de hoje, mas também a gente não pode se basear só no que está sendo escrito hoje. Tem livros clássicos que são muito bons, eu citei aqui o Médico e o Monstro, que eu li recentemente, e é muito bom. Eu tenho lido Lovecraft, e alguns são bons, outros nem tanto. Gosto também do Howard, que escreveu Conan, não li tudo ainda, mas do pouco que eu li um livro que tinha um romance, 3 contos, já li alguns contos avulsos. Então, assim, eu gostei de Howard, gostei de Lovecraft, gostei do Médico Monstro também. Então, assim, são leituras que são simplesmente boas. A gente tem que sair da bolha, tanto para pensar fora da caixa, pensar nossa realidade, assim, próxima da gente. Tem que pensar também, tem que se botar no lugar dos outros, tem que olhar com os olhos dos outros, buscar, tentar olhar a vida por outros olhos, outros ângulos, sabe? E um deles é o tempo. Muita gente ignora o clássico porque acaba achando que tudo que eu falei que o clássico tem de ruim, sabe? E tem sim de ruim. Alguns acham que os clássicos são só isso, e os clássicos não se resumem a isso. Tem muito livro que foi lançado há 100 anos atrás ou mais, que continuam sendo boas leituras. Então, assim, com certeza tem algum livro clássico que você não leu ainda, acho que quando ler você vai gostar. Então vale a pena continuar procurando. E o último motivo para não ler o clássico é justamente a face oposta dessa moeda, que tem clássico que é chato. Você não é obrigado a gostar de um clássico. Não é porque muitos escritores contemporâneos dizem que se inspiram em certos clássicos que você é obrigado a gostar desses clássicos.
Uma opinião um tanto polêmica minha é que, para mim, o Tolkien e os Beatles são bons exemplos, né, culturais da literatura e da música que eu particularmente não gosto de ler e de ouvir, mas que eu respeito e eu reconheço a influência que teve dentro do que eu gosto. Se não fosse o Beatles, não ia ter Foo Fighters, que eu gosto, não ia ter Slipknot, que eu gosto. Se não fosse o Tolkien, não teria Leonel Caldela, que eu adoro, Taramataro, que eu adoro também, não teria Warcraft, né? Não teria Dungeons & Dragons, não teria Tormenta, sabe? Muita coisa que eu gosto se inspirou no Tolkien. Eu reconheço o valor que o Tolkien tem, eu reconheço a importância fundamental que ele tem. Mas quando eu leio, eu não acho uma leitura prazerosa. E eu posso citar aqui outros exemplos. Drácula de Bram Stoker, eu larguei no meio. Silmarillion do Tolkien, eu larguei no meio, sabe? Então, nós não somos obrigados a engolir um clássico porque é clássico. Então, acho que a gente tem que, como eu disse no começo, a gente tem que escolher tudo que a gente lê. Tanto o clássico quanto o contemporâneo. Eu acho que a gente vai encontrar boas referências, boas inspirações, tanto na literatura clássica quanto na contemporânea. E também acredito que a gente tem que se dar a liberdade, se dar ao luxo de não ler aquilo que não nos agrada, não importa se é clássico, não importa se é contemporâneo. Então, por hoje é isso. Deixa um comentário, diz os 6 motivos para ler os clássicos, os 6 motivos para não ler os clássicos, diz aqui também quais clássicos você gostou, quais não gostou, e se você achar que esse vídeo merece, dá aquele joinha, se você achar que esse canal merece, se inscreve e até a próxima. Valeu!